como durante essa semana, né, oramos por vários motivos, oramos pedindo perdão, oramos no sentido de recebermos os mais dons do Senhor, oramos profetizando sobre 2019, oramos consagrando o nosso ano, entregamos nossas vidas. E eu acho que eu vou ser um pouco taxativa, porque esse ano, todas as coisas que saem da minha boca é que esse ano vai ser extraordinário. Porque é algo que está ardendo no meu coração e minha expectativa tá demais sobre esse ano. E quem mais está com expectativa para 2019? Só eu? Amém? Toda vez que eu falo expectativa, eu lembro da Raine. Por causa da sua pregação, amiga. Toda vez que eu falo expectativa, vem Raine na cabeça. E como já está sendo um ano extraordinário, um ano que temos sentido o cuidado de Deus, que estamos sentindo a presença dEle. Deus tem trazido muitas palavras ao nosso coração, tem enchido meu coração e do Fernando de anseio por esse ano, de projetos, e tem dado certezas, muitas certezas nos nossos corações sobre esse ano, sobre ganhar vidas, sobre um foco maior, sobre pessoas que aparentemente ninguém quer. E eu creio que esse ano vai ser extraordinário, em nome de Jesus. Iremos ganhar muitas vidas. Até tivemos um momento precioso aqui durante essa semana, profetizando. E Deus trazia ao nosso coração muito grande que em breve nós teremos que fazer 2 cultos. Tanto de gente que a gente vai ganhar, em nome de Jesus. O nosso foco não é crescimento, mas o crescimento ele é automático, vamos dizer assim, quando nós queremos e nós ganhamos vidas. O crescimento, a gente não pode barrar um crescimento, porque isso é fruto de ovelhas sadias. E quanto mais perto de Deus estivermos, mais sadios nós seremos e mais filhos, mais filhotes daremos ao Senhor. Amém? Hoje vamos estudar 4 princípios que Jesus nos ensina para sermos bons discípulos dele. E, consequentemente, ter um 2019 extraordinário. Vai ser o meu bordão desse ano. Vou colocar lá no Instagram. Amém? Vamos abrir lá em Mateus 26. Todo mundo achou? Mateus 26, 17 a 29. Durante o culto, eu vou indo para João também, que é um texto bem parecido, que também fala sobre a ceia. E lá eu vou pensar alguns textos, porque é bem parecido, só tem algumas coisas a mais lá. Amém? Se você quiser também ficar aberto depois, né? Em João 13, deixa os 2 livros abertos aí. Vamos ler. Mateus 26, do 17 ao 29. Diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparamos a refeição de Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinando à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhes uns para o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza sou eu, mestre. Com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida,
Tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Toda a ceia é de praxe do pastor abrir e ler esse texto. E algo estava incomodando meu coração, porque não é um simples texto. Se a gente meditar sobre essa palavra, como em todas as palavras que Jesus, todos os textos, né, todos os livros que Jesus está, ele ensina de alguma maneira. Mesmo que de uma forma meio despercebida, Jesus ensina em tudo. Né? Peraí. E, mais uma vez, nesse texto, ele nos ensina a sermos discípulos dele. Não apenas seguidores de uma religião, mas discípulos do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Amém? E a primeira dela é Jesus servo. Vamos lá em João. João 13. João 13, 3-5 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e voltava para Deus. Assim, levantou-se da mesa. Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-o com a toalha que estava em sua cintura. Nós, com o conhecimento que temos, sabemos quem foi Jesus e toda a sua história. Você acha, conhecendo o que você sabe, conhecendo o que você conhece de Cristo, você acha que era correto o Cristo, o Salvador, lavar os pés de alguém? Você acha que ele era, eu vou usar assim, né, entre aspas, digno de lavar o pé? E um Deus tão grande se colocou tão pequeno a ponto de lavar os pés dos discípulos. Se colocou num modo de submissão a eles. Ele se prostrou diante das pessoas que deveriam se prostrar diante deles. Ele se humilhou diante das pessoas e, mais uma vez, se humilhou diante das pessoas que deveriam se humilhar a ele, que deveriam estar desesperadas por saber que dali a algum tempo não teriam mais a presença dele. E Jesus, algo que até, acho que é nesse, isso. Aqui no versículo 3, que ela está perdida. A luz não estou enxergando. Isso. Diz que ele estava sentado à mesa e ele levantou, tirou a sua capa, colocou uma toalha na cintura e foi lavar os pés. Alguém pediu para o Senhor lavar os pés? Ele fez de livre e espontânea vontade, certo? E chegamos aí ao ponto desse primeiro tópico aqui. Nós não precisamos de ninguém nos pedir para trabalhar. Há tanto serviço no reino. Eu não estou falando de igreja, mas há tanto serviço, há tantas vidas a ser ganhas, há tanta coisa a se fazer. Nós não podemos ficar esperando. Quando falamos que somos servos, servos não escolhem serviço. Servo não escolhe posto. Servo não escolhe, não, eu quero só a liderança, eu não quero limpar chão. Quando a pessoa é serva, ela não escolhe, ela faz o que o mestre manda. E eu acho isso tão grandioso, porque para muita gente fala assim, nossa, servo é empregado.
Para mim, servo é o cargo maior que pode existir. Porque você se submeter a uma pessoa quer dizer que você ama aquela pessoa. Você servir a alguma pessoa, você a ama. E o que mais mágico nisso é que experimenta você servir alguém que você não ama. Experimenta lavar os pés de uma pessoa que você não ama. Isso é tão maravilhoso que a partir do momento que nos colocamos nessa posição de servo, sem escolher quem servir, o amor que só vem do Espírito brota em nosso coração. Quando você se dispõe a uma pessoa, por exemplo, você não gosta daquela pessoa e começa a orar por ela. Durante a oração, se não acontecer isso, gente, eu mudo de nome. Ai, meu Deus. Se você não gosta de uma pessoa e começar a interceder por ela diariamente, se nada mudar no seu coração, porque Deus é tão tremendo e tão maravilhoso que Ele coloca isso no nosso coração, Ele nos instrui a orar uns pelos outros por isso. Porque Ele sabe que através da oração, Ele sabe o poder que uma oração tem. E isso é ser servo, é amar outra pessoa sem escolher quem. O outro tópico outro item é Jesus humilde. Jesus, sendo homem e Deus, Ele serviu os seus discípulos, Ele partiu o pão, Ele enchia as taças de vinho, Ele lavou os pés. E um fato interessante também, né, mas acho que isso não é nem assim tão... Naquela época, todo mundo andava de sandália. E andava na terra, em areia, no sol. Então, eu imagino que não eram os pés mais bonitos que tinham naquela época. Não tinha assim, uma manicure para tirar as cutículas. Não tinha uma lixa de pé para tirar os cascão. Devia ter umas unhas muito das encardidas. Uns pés rachados. E ele se propôs a isso. E o que eu achei... Ele sabia que Judas ia trair, e na Bíblia fala que ele lavou o pé de todos. E só quando ele lavou o pé de todos, ele se sentou à mesa. Então, quer dizer que Judas estava lá. Então, ele lavou até o pé de Judas. Que humildade em saber que ele ia ser traído por aquele cara e, mesmo assim, escolher lavar os pés dele. Será que nós conseguiríamos lavar o pé de alguém que sabia que ia ser traído? Sabia que ia ser traído por ele, né, no caso. Um terceiro ponto é que Cristo tinha um controle emocional que eu desconheço. Ele estava a ponto de ser morto. Ele sabia que ele ia sofrer machucados terríveis. Ele sabia que ele ia estar na cruz. E o pior de todos, que na minha opinião é o que mais doeu nele, é ficar por um tempo sem a presença do Pai. Porque ele sabia que quando nossos pecados fossem para ele, ele ia ficar um tempo sem a presença do Pai. Eu acho que isso doeu mais que furo na mão. Eu acho que isso doeu mais nele do que os cravos na cabeça dele. E eu acho que doeu mais que as chicoteadas que ele levou nas costas. E ele se manteve sereno. Ele se manteve sereno o tempo todo. Teve um momento só que ele que ele falou assim, eu vou ser traído. Mas em momento algum briga, você não ouve falando que ele discute. Por ao contrário, ele serve todos, sabendo que ia morrer, sabendo que ia ser entregue, sabendo que ele ia morrer de uma forma tão dolorosa. E ele se manteve tão pleno. Sabe, como eu não consigo imaginar Cristo de outra forma, assim, durante a ceia. Porque ele estava com as pessoas que ele amava, e no texto mesmo diz que ele amou até o fim. Mesmo sabendo que ia ser traído, mesmo sabendo que ia ser crucificado, ele estava com as pessoas, sabendo também que o pecado daquelas pessoas ia sobre ele, e ele amou-os até o fim. Temos que eu vejo hoje em dia uma geração muito sem controle, que qualquer coisa machuca, qualquer coisa não conversam com outra pessoa,
qualquer coisa fica nervoso, às vezes até perde amizade com o irmão. Uma geração sem controle emocional. E pode ser a situação que esteja passando. Eu tenho certeza que não chega nesse nível que ele estava aqui, não. Ele estava para ser morto e eu garanto que ninguém aqui passou por isso, porque estão todos aqui. E ele manteve um controle sobrenatural, porque ele sabia que havia um propósito para todas as coisas. Ele sabia que não adiantaria ele se desesperar, mas que ele sabia que o Deus que mandou ele para a terra era o mesmo Deus que ia levar ele para o céu. Aqui fala, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia de onde veio, ele sabia para onde ele estava indo. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde também estamos indo. Temos que ter um controle emocional, porque não conseguimos ganhar vida sem um controle emocional. Não conseguimos ter um relacionamento sadio com nenhuma pessoa sem o controle emocional. Não conseguimos amar a Cristo sem controle. Porque muitas vezes, às vezes, brigamos até com Deus. Quem nunca, né? Quem nunca brincou? Fala, poxa Deus, o Senhor não fez o que eu quis? Chateado. E o tópico que eu achei mais fantástico, que é unidade. Vamos lá em João 13, de novo, 26, 27 e 28. Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Eles perguntaram, né, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele quem eu der o pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço no pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está por fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Muitas vezes eu li esse texto, eu não entendi, eu falava assim, gente, mas será que esses discípulos são tão lerdos assim? Porque eu li e falava assim, como que eles não entenderam? Porque estava todo mundo na mesa. Mas apenas um gesto de Jesus explica tudo. Nesse momento, Jesus ele pega um pedaço de pão, molha no molho e dá a Jesus. E naquela época, isso era costumeiro se fazer quando você apreciava uma pessoa, quando você gostava de uma pessoa. Hoje em dia, é normal a gente, às vezes, estar lá, namorado no marido, a gente pega, dá uma batata frita, dá né, do prato do outro. E antigamente não era assim. E Jesus cata um pão e oferece a ele. Ele está oferecendo alimento, o pão. Ele está oferecendo a carne dele para Judas. Mesmo sabendo que aquele homem já o havia traído, porque ele já tinha combinado com... Como chama? Os soldados lá. Esqueci a palavra. Ele já tinha conversado com os soldados, ele já tinha combinado o preço, estava tudo feito, ele já tinha traído Jesus. Só faltava consumar o ato. E Jesus sabia de tudo. E até conversando com o Fernando, eu falava assim, gente, imagina Jesus, ele sabia, e Judas fingindo de sonso, descrente de quem Jesus era. Ele viveu com Jesus um tempo, ele conhecia Jesus pessoalmente, de relar em Jesus, e mesmo assim ele não tinha noção do poder que Jesus tinha. Jesus, ele era Deus e ele também era humano, só que esse poder que vinha do Senhor, dava esse poder a ele, nossa, quanto poder, dele saber que ele tinha sido traído por Judas. E mesmo assim, ele pega o pão, que representa a carne, e entrega por ele também. Isso é tão maravilhoso, porque muitas vezes a gente seleciona quem a gente quer cuidar.
Fala assim, aquele irmão dá muito trabalho, eu não quero cuidar dele não. Porque eu não quero me esforçar, eu não quero dar o meu fôlego para ele, eu não quero derramar o meu suor a ele. Que unidade é essa que vivemos muitas vezes? A unidade não é somente ter o mesmo pensamento, porque isso aí é impossível. Todos, imagina todos aqui ter o mesmo pensamento, impossível. Mas a unidade é você cooperar para um propósito maior e seguir naquele propósito. Eu fiquei imaginando várias reações que Jesus podia ter naquele dia. Eu imaginei ele falando assim, entregando o pão e falando assim, eu sei que você vai me trair. E Judas, eu? Imagina aquela novela mexicana, eu? E ele podia ter gritado para todo mundo, ele vai me trair, ele vai me trair. E com certeza, na minha cabeça já, gente, na Bíblia, segundo Jaqueline 2, ele podia ter voltado atrás, ele podia ter entrado dos soldados e ter desfeito todo o trato, ou chegado na hora e não ter beijado o rosto de Cristo. Mas aí o propósito não seria cumprido. Cristo também podia ter se mantido assim, em segredo, mas também, mais uma vez, o propósito não ia ser cumprido como deveria. E Cristo, apesar de todo o sofrimento que ele ia ter, apesar de toda a dor, apesar de toda marca no corpo dele, todo o machucado que ele ia sofrer, ele escolheu seguir o propósito. Existe um propósito maior e ele não queria atrapalhar de maneira alguma para satisfazer a carne dele. Porque, com certeza, ele queria falar algumas coisas. Eu não sei, assim, eu falo por mim. Eu imagino que Cristo queria falar algumas coisas para Judas. Falou assim, meu filho, eu te ajudei, jogar na cara, né? Mas ele se manteve completamente entregue ao propósito maior. Porque ele sabia que, ao morrer, uma geração, o mundo inteiro ia ganhar uma liberdade que nunca teve. Uma geração ia ganhar uma vida que nunca teve. Uma geração ia ter um relacionamento com Cristo que nunca houve. Hoje podemos ter essa liberdade de adorar o Senhor e pregar a palavra dele em todo lugar, porque Cristo escolheu fazer algo em prol ao propósito maior. E unidade é algo que queima muito o meu coração e do Fernando também, porque queremos seguir para um alvo, queremos levar todos conosco e cremos que isso irá acontecer, mas temos que viver numa unidade. Não estou falando, como eu disse, o mesmo pensamento, mas eu estou falando o mesmo foco. O mesmo propósito, porque o mesmo propósito serve para todos, que é ganhar vidas e todo mundo ir para o céu junto, independente da vontade da nossa carne. E, coincidentemente ou não, o último dia da oração caiu no dia de ceia. E muitas vezes o nosso pensamento, durante essa leitura aqui, durante a ceia do Senhor, pensamos que isso era o fim, que a ceia era uma despedida que Cristo estava fazendo perante os discípulos. Mas essa ceia era algo maior. A ceia era o pontapé inicial de que tudo isso ia acontecer. A ceia era o pontapé inicial de tudo o que Deus planejou para nossas vidas. Essa ceia era a cereja do bolo de tudo isso. A ceia era o início de vida eterna. A ceia era o início de relacionamento eterno com o Senhor. A ceia era o início de uma mudança de história, uma história escrita novamente. A ceia hoje para nós representa vida nova, porque nos faz lembrar o sofrimento de Cristo. Às vezes nos dói pensar que Cristo um dia sofreu, morreu daquele nível por nós. Mas é graças a Ele que estamos aqui e podemos adorar ao Senhor, podemos servir ao Senhor plenamente. É graças a esse sofrimento que hoje podemos ter vida e vida em abundância. Aqui em Mateus
no versículo 29. Ele encerra ainda com chave de ouro a ceia. Porque eu falei, gente, aquela que já pira de ficar imaginando. Diz assim, Mateus 26, 29, diz assim: e lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Esse é o propósito. Até que todos um dia estejamos ceando na mesa do Senhor no céu. Vocês imaginam que cena gloriosa, nós sentados à mesa com o próprio Deus, com o próprio Cristo, ceando e celebrando a morte dele, porque aqui na terra nós tivemos esse privilégio de servir a ele, levar o nome dele para todos os confins da terra. Isso é muito maravilhoso, é muito grandioso. Nós não temos noção do poder que temos quando o Senhor morreu naquela cruz. Porque antes eram pessoas específicas que levavam a presença de Deus a algumas pessoas. Hoje todos nós podemos entrar na presença do Senhor. Hoje todos nós podemos entrar no Santo dos Santos sem restrição. Não há nada que te impeça a entrar na presença de Deus. E é graças, e tudo começou nessa ceia. Tudo começou nessa ceia e o Senhor vem nos mostrando continuamente como prosseguir, como ser verdadeiros discípulos seguindo o que Ele faz.